Fala pessoal, estamos aqui para mais uma edição do 92 Bytes e eu nunca acostumei com essa contagem 3, 2, 1 aí com vocês. Mas enfim, estou eu aqui com a minha amiga de bancada, Tainara Lucena. Boa tarde, José. Hoje a gente tá gravando de tarde, né? Antigamente era sempre à noite, agora já teve um de manhã, agora à tarde, muito bom. É bem imprevisível nossos horários, né? Também, mas é que a agenda tá cheia mesmo aqui do estúdio. Então, pessoal, esse episódio aqui está sensacional. E olha que a gente ainda nem começou, não é isso, Thay? O que esperar do episódio de hoje, Zé? Cara, hoje tem humor, tem história, tem choro, tem tudo, cara. Tem de tudo hoje, tá bom? Então, bora lá. Estamos recebendo aqui ele, que é influencer, pai de pet. O cara é designer, meu irmão, a bio eu recebi aqui, eu nem consegui ler toda. Falei, é melhor eu perguntar lá, ou então espero virar filme e assisto na Netflix. Quem estamos recebendo, Tainara? A bio dele é bem extensa. Max Paviani, publicitário, apresentador do programa Daqui, motion design, e eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Pode crer. Boa tarde, Max. Massa, pessoal. Obrigado aí, viu, por ter me recebido aqui. Depois eu mando o Pix pra vocês, como a gente acertou, de vocês falarem bem de mim aí, lembra? Esses detalhes a gente fala depois. E não era pra falar aqui, né? Não. Edita aí, viu, pessoal? Quem for, edita aí. Pessoal, brincadeira. Obrigado, viu, por me receber aqui. Legal estar aqui com vocês. E é isso. Sou o Max Paviani, publicitário, motion designer, editor de vídeo, artista VFX. Animador de festa também, às vezes eu me visto de personagem. É nada. Tô brincando. E essa que vai ser a vibe hoje do 92 Bytes. De cara eu tenho milhares de perguntas. Agradeço muito por você ter vindo. Sei que tua agenda é concorrida, né? Entre gravações, projetos, né? De muitos clientes, enfim. Vida de influencer, designer, é assim tudo, mesmo, né, mano? Assovio e chupucando ao mesmo tempo. Pode crer. Tainara, você quer começar fazendo as honras aí da primeira perguntaça pro Paviani? À vontade. Para começar, eu gostaria de saber quem é o Paviani, de onde veio, né? Começa falando aí de onde você surgiu. Você é de São Luís? Onde que você nasceu? Na verdade, eu sou italiano. O Paviani, tô brincando, né? Não. As pessoas ficam perguntando, rapaz, gente, esse Paviani? Gente, é uma história muito grande do Paviani. É uma história porreta. Mas assim, eu cresci no Anjo da Guarda, né? Ali no bairro do Anjo da Guarda. Alô, a galera do Anjão aí. Um abraço gigante, né? Como eu tava dizendo, o Anjo da Guarda, ele é tipo a área da Quibacanga é tipo um arquipélago de bairros. Não tem ali o Fernando de Noronha? Sim. Tem a área da Quibacanga. Pronto, tá assim, igualzinho. Legal. A área da Quibacanga tem Vila Nova, Vila Embratel, Vila Isabel, Mauro Facuri 1 e 2, Vila São Luís. Ou seja, Mauro Facuri 1 encheu, Mauro Facuri 2 encheu, aí disse, não tem mais lugar, faz a Vila São Luís. Aí, isso aí. Vamos fazer um puxadinho. Vamos fazer um puxadinho, né? Fizeram a Vila São Luís, inclusive eu tenho a idade do meu bairro, né? É mesmo? Minha família foi uma das primeiras a invadir, né, que chama. Era uma invasão antes, aí se tornou um bairro depois, né, mas minha família foi uma das primeiras, então o bairro tem 35 anos, aí eu vou fazer 35 agora, né, então tem uma honra muito grande de ter crescido ali. É um bairro que tem muita cultura, muita história. O Anjo da Guarda ele é repleto disso e tenho muito orgulho, né, de poder ter crescido ali e aprendido muito ali, né, naquelas becos e vielas e muitas histórias interessantes ali. Então, 35 anos de história aqui, né, sou formado em publicidade e propaganda pela Faculdade de Estácio, que antes era São Luís, né, eu me formei pela grade São Luís, graças a Deus, né, porque... eu não sei se esse graças a Deus é um elogio. Eu digo graças a Deus porque muita coisa mudou depois que a Estácio entrou, né, o quadro, e o quadro que mudou os professores e tal. Aí eu não sabia quem era. Meus professores de antigamente eu preferia eles. Então, se mudasse, eu ia ficar muito triste, porque eu ia perder os caras, entendeu? Legal. Então, mas nada na Estácio é sensacional. É perfeita, é uma faculdade incrível. Agora, o corpo docente que eu ia ficar triste, porque mudou todo. Mudou a maioria, né? É outro time, né? outro time, veio uma nova direção e tal. Então, eu sou muito feliz de ter formado na grade São Luís, né? Tipo, minha irmã formou na grade Estácio, estudou lá também. Então, a qualidade de ensino lá é muito boa. Agora, eu me formei em 2015 para 2016, mas só que eu já atuo na área de comunicação já desde 2010. Eu comecei a estudar o que eu faço hoje em 2007, e essa história é uma história bem interessante, porque começou com uma curiosidade mesmo. Eu sempre gostei de arte, né? A arte sempre
fez parte da minha vida no contexto de criação, de edição, de brincar, de desenhar, de dar movimento a alguma coisa, né? Minha mãe dizia que eu já animava sem saber animar, porque eu pegava o caderno, né? E não tem um caderno quando a gente faz assim, né? E vai veio passando todas as folhas. Eu fazia normalmente eu fazia um desenho de um boneco assim. Ele puxava uma arma, em cada folha ele puxava, dava um tiro, aí a bala ia, pegava no outro. Mano, besteira assim. E era desenho quadro a quadro, eu nem sabia que era isso já. Então, eu sempre fui esse cara de animar, de desenhar, de brincar. E foi, com o passar do tempo eu me descobri, né? Quase seria engenheiro. Engenheiro, que é uma área que eu gosto bastante. Eu tenho um amor muito grande por exatas, apesar de ser uma pessoa de humanas, mas eu tenho um pezinho ali em exatas, engenharia, mecânica, aviação, automação industrial, esse tipo de coisa assim me chamam bastante atenção até hoje. E se eu te explicar, eu não sei porquê. Legal demais. E quanto... pô, eu vou voltar de novo lá ao início da tua fala. E o Paviani, cara? Bicho, tu quer mesmo saber essa história, né? Mano, menos um pedacinho, tá. assim, que... Né, vou te dar um resumo. Não é muito comum. Não é. As pessoas pensam assim, Paviani, pô, cara, tu é italiano e tu é preto, como assim? Ó, eu tô rindo com respeito, tá? Pode rir, pô. Não, mas agora falando sério. O Paviani, ele se confunde muito com o nome italiano, né? Tipo, Paviani, né? Nego pensa que é, mas não é, não. Vou te dar um resumo. Eu tinha um grupo de amigos chamado Maléficos, né? A galera que não eram da mesma escola todos, alguns já faziam faculdade, outros já eram de outra escola, mas a gente se reunia para toda sexta-feira a gente ir no Reviver, para comer ali no Souza, né? A gente tinha o hambúrguer, né? O cachorro quente, enfim. E a gente sempre se reunia. No meio do caminho, a gente gostava muito de se chamar de maléficos, né? Depois a gente mudou para babuínos. Mas calma, nem todos eram negros, era só uma mania de zoeira mesmo, de falar, ei babu, ei babuíno e tal. Depois a gente pesquisou e falou assim, pô, vamos inovar, vamos mudar, porque babuíno pode pegar mal, né? Vai que você tá no meio do caminho ali e passa uma pessoa e você tá atrás dessa pessoa e alguém te chama, e aí babuíno, e o cara da frente é negro, pode dar um B.O.zão, né? Já veio, tá me chamando. É verdade. Aí a gente resolveu mudar. A gente pesquisou na internet como seria babuíno em outras línguas. Aí apareceu, acho que foi africanês, alguma coisa do tipo. E adivinha só? É nada, cara. Paviani. Só que, o Paviani com 2 As, aparece eu. Se eu botar Max Paviani. Agora se eu botar Max Paviani com A, aparece eu e um bocado de macaco babuíno. Porque Paviani com um A é o babuíno. Pode crer. A nossa quinta série é forte, né, senhor? Não dá pra desapegar. Mano, muita besteira, pô. Aí pegou. Aí, nessa época ali, o Orkut estava morrendo, né? Sim. E tava chegando o Facebook. E eu não sei se vocês lembram, mas o Facebook você não podia mudar o nome. Mudava, não sei quantos tempos depois que tu podia mudar de era novo. Verdade. Isso. Aí a gente tinha um colega chamado Léo Lutzenberg. E esse Léo, ele foi embora. No meio do caminho que ele foi embora, você quer que eu volte com a Não, tudo bem, pode continuar. Quando ele foi embora, a gente resolveu homenagear ele. E todo mundo colocou o Lutzenberg, no fulano Lutzenberg, sei lá, Zé Lutzenberg, Marquinhos Lutzenberg, todo mundo. Max, aí eu não consegui mudar, pô. Foi mesmo. Porque não queria mudar de jeito nenhum, aí ficou Paviani. Cara, eu te juro que não poderia ser um codinome. Eu não queria imaginar que era... Doido, né? Cara, tipo, incorporei, eu achava que era teu nome mesmo, todo sabe? mundo pensa que é meu nome, Mas é teu nome artístico. Artístico. Acabou que virou artístico. E sempre, como eu sempre gostei de arte, sempre fui envolvido, então pegou. E detalhe, né? Tu não pagou uma fábula pra um guru ler na cabala e tal. Isso aí nada foi disso. Cabala do Anjo da Guarda, assim, na rua. Numerologia, nada disso, foi orgânico. E pegou. Tipo, meu nome é Max William, né? O William é homenagem ao meu tio, que é um tio que sempre gostou muito de mim, desde quando eu tava na barriga da minha mãe. Legal. Aí minha mãe falou, pô, vou botar o William em homenagem a esse teu tio e pegou. Meu nome ia ser Raimundo, pô. É louco? Não, o cara já tem uma lata estranha.
Já não... Só é sofrido, né? Pô, Raimundo, e tu pensa logo assim, pô, vai ser o quê? Pô, Mas, de verdade, cara, nem ia combinar contigo. não né? ia, pô, não tem um cara de Raimundo. É. Raimundo é o nome do meu pai. Eu até brinco com ele, eu falei, pô, mas eu ia ter teu nome, senhor, ainda bem que eu não tenho. Ô, nomezinho feio da pé. E Paviani, e aí, cara, tu se formou, entrou no... Saiu da faculdade empregado ou mais um Cara, não, publicitário desempregado não. no mundo? Antes, Como é que foi cara, meu primeiro contato com comunicação mesmo já foi... é engraçada essa história. Quando eu comecei a botar em prática essa questão de começar a estudar... Até porque eu já vi que tu é um cara estudioso e tipo assim... não dá pra... Hoje a gente nunca vai conseguir parar de estudar, né? Nunca. Eternamente. Eu gosto, agora, então, que... eu tava até falando pra ela ainda agora, Sim. antes da gente ligar as câmeras, né? Que eu tô com mestrado, escrevendo mestrado. Então, tipo, eu não vou... Eu só vou parar quando eu morrer, bicho. Quando eu morrer, não tem como. Se tiver alguma coisa pra fazer no além, eu vou fazer também. Pode crer. Aí eu faço, mas rapaz... Aí, como é que aconteceu na minha vida? Eu tenho um casal de amigos, né? De irmãos, melhor dizendo. Eu sou muito grato a esses caras. Eu acho que uma coisa que a gente tem, que o ser humano, né, tá perdendo é a gratidão. Né? Esse sentimento de gratidão, com todo esse avanço da tecnologia, as pessoas conseguindo as coisas um pouco mais rápido, elas estão esquecendo um pouco de agradecer. Né? Sim. E é um sentimento que, graças a Deus, né, modéstia à parte, ele faz parte do meu coração. E eu sempre serei grato a esses dois caras. É o Jean Anderson, quer dizer, e o Jason, que são dois irmãos que, assim, eu não tinha computador na época ali, meus 17 anos, 2007, 2008, por ali, eu não tinha computador e eu vivia na casa desses caras. Por quê? Eles também não eram ricos, eles eram tão humildes quanto eu, mas eles tinham um computador já, Sim. né? O irmão deles, o Jason, já era fera em Photoshop, designer, indo e voltando. E ele falou, pô, cara, tu tem um quê nessa parada, bicho? Se tu aprender isso aqui, tu vai ficar fera. Eu falei, pô, sério mesmo? Começa a ir lá pra casa. Meu irmão, foi a pior besteira que ele fez na vida dele. Tu mudou de casa. Meu irmão, eu passava o dia lá, pô, o dia todinho. Eu saía da escola, ia pra lá, sabe? Nessa época eu comprei um pendrivezinho, que na época, vocês sabem, né? Sim. Pendrive 1 GB. Era um fígado, meu irmão. Era um luxo. Era, e eu... Giga. Tu é doido, um Tinha giga. umas 2 ou 3 marcas que prestavam. Exatamente, nem vou nem fazer propaganda aqui, né? Não tá me tão pagando patrocinando nada. nós no bagulho. Mas, mano, eu comprei o mais top de linha, que tu nem precisa dizer que tu já sabe qual é. Mas se a Kingston quiser patrocinar a gente aceita. Eu ia falar tá? Kingston, né? Mas, E comprei enfim. um Kingston. Mano, acho que tinha uns, sei lá, uns 200 mega de velocidade de transferência, mano. Legal. Aí, beleza, comprei de 1 GB e eu vivia tinha uma lan house no centro, e eu vivia nessa lan house baixando os vídeos que na época era FLV, pô, o formato. FLV. Só ter uma noção, cara, videoclipe One Time, Justin Bieber, foi feito upload em FLV, mano. Você tá entendendo como... Na era jurássica. Na época que o Mesozoico, né? Que os homens conviviam com os dinossauros aí. Nesse tempo aí, meu compadre. E era tudo mato no YouTube, pô. Tudo mato. Só que eu comecei a estudar. Não sabia inglês e tal. Não sabia nada, mano. Tipo... E quem mandava no mercado, quem sempre mandou, né? Hoje tá um pouco mais diversificado, mas... Pô, eram os indianos, eram americanos. Tinha muito material desses caras no YouTube. E, rapaz, onde é o diabo que tá falando? Eu não tava entendendo nada. Só sei que era pra apertar o botão, levar pra aí e pronto. Isso com After Effects. Porque Photoshop eu tava aprendendo com o meu amigo Jason. Legal. E eu passava o dia na casa dele. Mano, os caras faziam o café pensando em mim já. Pô, Vamos fazer uma pausa aqui co- pra fazer uma menção honrosa, mandar uma mensagem pros teus amigos. honrosa. Meus amigos, G. Anderson e Jason, aqui, ó. Pra sempre no meu coração, muito obrigado. Acho que devo muito a vocês. Se eu tô aqui hoje, é muito por conta do apoio deles. Porque eu fazia o material, tava uma merda. Eles, tá top. Banho de fuleiro, pessoas esquecem disso. Eu nunca vou esquecer. Eles diziam que tava top, mas tava uma merda. Pô. Eu tenho um canal no YouTube hoje que ele é oculto. Acho que eu mostrei naquele dia. Sim, tu me mostraste. Tu é doido. Senhor. Tem as coisas lá do início do Paviani. Nossa, bicho. Mas tudo tem um Mas começo, todo mundo né? tem um começo, né? Daí, Primeiro pô, você começa, depois... melhora. Já segue. Eu acho que eu já vi essa Uma essa trend, né? é uma trend. É uma trend, inclusive. Aí, pô, pra não ficar muito extenso, eu cheguei e vivia na casa desses meus amigos. Aí, quando deu em 2010,
2011, por aí assim, eu tive a primeira oportunidade. E eu trabalhava numa empresa que foi engraçado. A oportunidade que eu tive foi para trabalhar numa empresa como designer, né? Designer ali, fazia umas besteiras. Mano, eu fazia muito aquelas canecas póstumas, tá ligado? Sim. Gente que morreu, camisa. Pô, o cara aqui assim, ó, bandidão e tal. Praticamente. Aí tinha que botar uma asa no cara e uma frase. Tivemos no céu. Eita, Só não faz o símbolo, né? Não, e os caras lá, bandidão, bicho, bandidão mesmo, psicopatão. E o pessoal da família pedia pra eu botar uma frase lá, Sim. tipo, por que você se foi tão cedo? Não sei o que, esse tipo de coisa assim, né? Eu falei assim, rapaz, tivemos no céu, rapaz, eu duvido um pouco, mas tudo bem, né? Com aquela skin. Aquela skin ali. Mas assim, eu fazia muito isso, eu fazia recuperação de foto e tal, mas foi meu primeiro contato, né? Foi bom pra caramba, assim, foi a primeira empresa que me deu a oportunidade para trabalhar, assim, na comunicação. Esse foi meu início. Aí, em 2012, eu comecei a faculdade. Na faculdade, eu já estava no mercado, né? Que era uma coisa que eu batia muito na tecla. Eu fui líder de turma na minha faculdade. Legal. Eu sempre fui muito líder de turma, né? Eu fui líder de turma na 7ª, 8ª série, no 1º e 2º ano, porque eu não tenho o 3º ano. As pessoas, como assim? Eu fiz o Enem e passei logo direto. Legal. Então, Estudioso. é. Apesar de Quem sabe casqueiro... até- Apesar de casqueiro, ele é estudioso. Esse era o maior problema, tu acredita? Eu nunca vi ninguém ser líder de turma sem ser casqueiro. Geralmente, os líderes de turma são escolhidos por uns 2 ou 3 quesitos. O primeiro deles tem que ser casqueiro, brigão e tal. Tem que ser afrontoso. Afrontoso, boa. É o primeiro pré-requisito. Os outros 2 nem são irrelevantes. Mas nem vou falar. esse sindicalismo todo eu deixei só na escola, porque no trabalho cada um precisa, tá ligado? Tipo, uma coisa que eu aprendi antes de ir pra faculdade é que, querendo ou não, não tem pra onde correr. Os teus colegas de turma são teus concorrentes. É verdade. Você tem que sorrir, tem que brincar. Somos amigos, papai friends. I'll be there for you, né? Todo mundo. Isso Beleza. aí. Mas na hora do mercado, meu compadre, é eu contra você. Se você for maior que eu, você vai pegar minha vaga. Não tem pra onde correr, é isso Não mesmo. tem. Então. E é bom quando as pessoas já têm essa percepção desde cedo, porque elas se frustram menos. Exatamente. Eu acho que elas se frustram menos. Quem tem esse olhar que você acabou de falar aí, acaba se frustrando menos, né? Claro, porque tu não espera tanto. Sim, e detalhe, não é porque a gente é concorrente que eu vou ser desrespeitoso. Claro que não. Né? Tem a imoral, questão ética. desonesto. Exato, tem que ter Sim. a questão ética. É a ética profissional, né? Exatamente. Mas a gente tem Mas que entender muitos- que somos concorrentes. Né? Claro. Muitos entram na faculdade sem essa visão, né? Esse muito com a visão de fazer amizades. E não é, pô. Não é um lugar pra tu fazer amizade. É um lugar E pra muitas vezes não criar é a visão memórias. de que você tá ali criando um networking também, né? Exatamente. É um lugar, eu considero a faculdade um lugar pra tu criar memórias. Porque Sim. assim, eu considero que nós temos 3 ótimos períodos da nossa vida. Infância, adolescência e a vida adulta. Que é o início da faculdade que te diz o que tu vai fazer. Se eu acho que tu não aproveitar bem nenhum desses 3, eu acho que tu não viveu. É, legal. Entendeu? Eu acho que é... Então, eu, graças a Deus, aproveitei. Trabalho desde os 6 anos de idade, mas meus pais nunca me impediram de ser criança. Entendeu? Eu escolhi. Porque assim, meu pai desculpa a expressão, não tinha um que tu roa. Então, como é que eu vou pedir uma coisa pro meu pai? Não vou? Vou trabalhar junto com ele, pô. Cara, Mas é muito interessante a história da tua família, porque desde sempre tu buscou, né, Claro, se desenvolver por claro. conta própria, foi muito autodidata, sempre Uhum. estudou muito. E como que teus pais te impulsionaram nisso tudo? Eles te apoiavam? Sempre assim, mamãe, quero juntar com cocô de vaca, pô, vambora. Vambora que eu te acompanho junto. Eu tive uma fase de skate, né, com toda adolescente, né? Mamãe ia junto, pô, me acompanhar pra ninguém mexer comigo, porque eu nunca, já viram, nunca fui muito provido de altura, né, tamanho nem, Sim. então eu fui bombeiro mirim, fiz muito projeto, se vacilar, até mês passado eu ainda era bombeiro mirim, porque eu não cresci muito, né, então... Hoje tu é motion mirim, né? Eu sou motion mirim hoje. Entendi. Cara, mas querendo ou não, pronto, agora tu tocou numa parada muito interessante, já eu concluo a questão do Legal. início, Sim, sim. mas tu tocou numa parada muito importante. Uma das coisas que quando eu te conheci pela primeira vez, pessoalmente, de altão e tal, cara, eu sofri muito, de verdade, no início da minha carreira, por isso que eu entrei na faculdade já, porque eu já Pilhado, né? eu já sabia disso que isso ia acontecer. Por eu ser baixinho, ter a voz fina, não ter muito aspecto masculino, tipo voz, mano, isso aí lascou comigo, pô, de verdade. De verdade, sem brincadeira nenhuma, eu digo isso sem vitimismo, sabe, que eu não sou um cara de mimimi.
bicho, sem vitimismo. Mas isso me impediu muito de ter muito progresso na minha vida por muito tempo. Porque assim, numa roda onde tem publicitários já premiados, a galera já com ampla experiência, e uns caras com um aspecto mesmo másculo, os caras... Tudo com cara de europeu, de grego, de romano. Quem que vai ouvir um menino? É, por aí mesmo. Entendeu? Então, eu tive que provar, não pros outros, que isso Sim. só que eu tive que provar pra mim mesmo que eu era bom. Através do quê? Do meu trabalho. Então, o meu trabalho dizia e diz até hoje muito mais sobre minha altura, meu tamanho, minha falta de barba, minha falta de voz grossa, um bocado de coisa. Porque, querendo ou não, não é uma regra que eu criei. Isso é real. Isso influencia muito no fechamento de trampo e de contrato. Querendo ou não, influencia muito mesmo. Então, o meu trabalho, ele veio antes de mim. Tanto que você não tem tanta foto minha em rede social. Não tem. Se procurar Max Paviani no YouTube, na internet tem muita coisa. Mas na minha rede mesmo, não tem. Sabe por quê? Porque eu acho que o que vende principalmente é o meu trabalho e minhas habilidades. Não o meu rostinho. Se me der update no meu rostinho, eu tava Tanto que tu utiliza muito do humor pra satirizar Claro, tudo isso, né? com certeza. A gente tava rindo agora há pouco, antes de iniciar aqui, sobre uma descrição que ele coloca lá na bio dele, que ele se declara publicitário. Eu tenho 2 redes, né? Que é a minha rede no meu trabalho mesmo, né? Do Max Paviani. E tem o It Paviani, né? Que é a parte mais minha mesmo, onde eu posto uma foto aqui e outra ali e tal. Sim. Mas nessa bio também eu me identifico como publicitário, né? Tipo, eu não gosto muito de ser reconhecido apenas como um criador de conteúdo e tal, porque eu acho que isso limita muito. Não que não seja importante, claro que é, mas mas isso limita muito o período que eu passei na faculdade, a minha experiência e o dinheiro que eu gastei com essa pra depois... Pode crer, é isso aí. Não, e tem que fazer valer mesmo. Claro, Paviani, claro. né? Então, agora, você, se me permite fazer um comentário, você levantou uma pauta importante, né? Esse lance da aparência ainda norteia, né? Muitos tomadores de decisão, né, no mercado. Pô. Isso é uma furada, porque às vezes não, na maioria das vezes, né? A pessoa que compra o livro pelas ilustrações da capa acaba se frustrando na leitura. Exatamente. O conteúdo é o mais importante. Então, pô, então isso, quando eu entrei na faculdade, voltando ao assunto da faculdade, eu já estava no mercado. E por eu ser líder, vira e mexe, eu pedi uma oportunidade para os professores para trocar uma ideia com os meus colegas. Dizer que, pô, galera, ó, o que a gente está fazendo aqui totalmente diferente do mercado. O mercado é loucura, mano. É cobra comendo cobra, o bagulho é louco. Você tem que saber mesmo. Muita gente não me escutou. Eu era um pouco chato. Eu era tido como chato. Entende? Então, como eu tava preparado pro mercado, depois eu parei, quer saber? Eu vou fazer só por mim mesmo. Sim. Entendeu? Ninguém quer ouvir, ninguém quer entender, eu sou chato, beleza. Comecei, então, desde já, quando eu entrei no mercado, eu já tava na área. Aí a primeira oportunidade com audiovisual mesmo foi com a Carol Carvalho, não sei se vocês conhecem, aquela loirinha que tinha um programa chamado Chega Aí, na Record. Sim, sim. Né? Sim. Grande Carol, inclusive, hoje ela é evangélica hoje, se afastou um pouco da comunicação, mas está sempre presente nas redes sociais, né? Muito mais como influencer do que como apresentadora de TV e tal. E foi minha primeira oportunidade. E o meu primeiro portfólio, ele não era real, né? Ele era monstro. O que seria um monstro? É portfólios onde a gente pega alguns materiais para fazer experimentos, sabe? Sim. Na época que tava no auge daquelas propagandas da Insinuante, lembra? Que faltava ter um piripaque assistindo. LCD, explosão. Aí eu reproduzia aquilo ali, pô. Usando o limite que eu tinha na época, que era Photoshop e um programa de edição de vídeo chamado Sony Vegas, que acho que nem nego usa mais hoje em dia, sabe? Então fazia muita coisa. E as primeiras animações que eu fiz nem foram no After Effects, foram no Sony Vegas. E ela, caramba, tal. Aí eu mandei o meu currículo para ela, meu portfóliozinho, que não tinha nenhum serviço valendo, era tudo estudo. E aí eu tive minha primeira oportunidade. Então de 2011 para cá, eu me lembro que eu fiquei desempregado um mês, porque eu quis. Eu saí da agência e não quis ficar um mês ali tranquilo. Meio que tirei um mês sabático, vamos dizer assim. Mas de lá pra cá eu não me lembro de ter tirado férias, não. Legal. Massa.
Então eu percebi que tu sempre trilhou o teu caminho Sempre. ali, independente das dificuldades, né? Independente de não ter concluído o terceiro ano do ensino médio, independente de não ter ali os recursos, tu sempre fez Sim. por ti, buscou o teu diferencial, né? Não, mas em relação ao o ensino médio, eu fiz. Sim. Eu você concluí o através médio. do Enem. Isso. Aí eu só pulei uma, entendeu? Eu tinha um programa, Mas, né? É que o Enem entende que se você se qualifica já... Exatamente. Existe essa modalidade. É. sim. Ele, isso é Yeah. legal. Aí eu tinha, só que eu fui esperto. Eu fiz o médio no Liceu Maranhense, fiz até o segundo ano. Aí eu fiquei praticamente um ano sem estudar, trabalhando louco. E quando eu voltei, eu voltei para minha escola Y Bacanga, onde eu fiz meio que o segundo ano de novo lá, né? À noite. Aí eu, quer saber, pô? Não. Eu já tô com 19 anos, já era pra eu estar em 18 anos, já era pra eu estar finalizando. Então, eu li, né, que o MEC tinha essa possibilidade. isso. Se você fizesse mais de 500 pontos, aí eu falei, isso aqui é de boa. Aí eu taquei Enem, passei. Aí eles me deram a opção de eu pegar minha certificação, eu podia pegar 2 certificações. A certificação estadual, só que aí eu poderia escolher a escola, e eu poderia escolher tanto a minha escola onde eu estava estudando, que é Y Bacanga, ou o Liceu Maranhense, onde eu tenho o histórico de até o segundo ano, ou poderia escolher federal. E ó, claro que eu peguei federal, né? Show. Aí Muito então, bom. eu nunca estudei no IFMA, mas minha certificação é do IFMA. Legal, muito bom. E Paviani, cara, tu vem transitando já no mercado de trabalho, depois tendo as primeiras oportunidades, já como publicitário, fazendo também designer, né? Tudo Sim. já vinha do designer. Inclusive, eu achei muito massa que tu já era motion desde pequenininho, né, cara? Desde Fazendo as moleque, animaçõezinhas Desde menino. no caderno, aquilo ali era Sem massa nem demais. saber o que era, eu já Isso fazia. é massa, cara. Isso já vai dando pistas, né, do nosso sentimento, né? O que a gente realmente ama fazer. E muito bom que tu soube aproveitar e trilhar o caminho, né? Sem desviar dele. Foi Mas, bem bíblico isso aí, viu? cara, eu achei... eu valorizo muito isso, porque hoje eu tenho, sei lá, não sou muito novinho mais, né? Uhum. E eu tenho muitos amigos que se frustraram em outras profissões porque foram escolher a profissão que pagava melhor, a profissão que estava em alta no mercado. Ou que os e pais tal. queriam que eles Que fizessem. os pais queriam, né, por uma questão, meu pai era advogado, Eu vou ter que ser meu avô também, era né? advogado, meus tios são advogados, você é advogado. Aí, às vezes o cara não tem nada a ver, entendeu? Então eu tenho muito colega assim que se frustrou bastante, fez 500 faculdades, até hoje não se encontrou em nada, isso é ralado. Mas é muito bacana quando a gente encontra um amigo que desde pequenininho já foi trilhando e chegou onde tá, né, e ama o que faz. Isso pra mim é muito legal. Mas sim, voltando aqui, eu queria que tu fizesse um link. Como foi que tu foste parar na TV, cara? Né? Esse ponto é bacana. É porque eu até entendo, e não sei se é porque eu já sei um pouquinho da tua história, né? Tudo bem. Então talvez eu não tenha construído essa linha do tempo bem com você, mas eu sei, eu entendo, eu lembro um pouco da história de como que você foi parar na TV, né? E, cara, mas como que chegou essa oportunidade em você? Em que momento tu estavas? Tu orou de noite, de manhã, apareceu um anjo na tua porta. Ei, Cara, essa história é maneira. Porque tem muita gente que se queixa de oportunidade Assim. e vai pedir pra Deus, né? Senhor, me ajuda, me abençoa. Aí... A minha relação com Deus, ela melhorou um pouco depois desse tipo de coisa. Depois das oportunidades que apareceram. Porque eu sempre fui um cara que eu passei muitos anos da minha vida me sentindo indigno de muita coisa. Né? Muitos anos. E eu me senti indigno até mesmo de pedir coisas pra Deus, sabe? Então eu sempre pensei assim, Deus é um cara gigante, ele tem uns problemas dele lá, deixa eu resolver os meus aqui sozinho. Ele sabe, ele conhece meu coração, ele sabe qual é o meu problema, pra que acha que eu vou ficar falando com ele, sabe? Mas é errado. A gente tem que conversar com ele sim. Depois Esse disso, é um outro papo, né? Que, sim, pessoal, eu me encontro de vez em quando com o Max. A gente marca uns cafezinhos, cara, tem 15 minutos pra um café? Mano, nunca 15 minutos. 3 horas. Meu irmão, a gente perde uma tarde, altos papos filosóficos, mas é bom, né, cara? Eu sou uma pessoa que, sabe, eu gosto muito de ficar refletindo. Sim, a reflexão bastante é bom. E refletir também. E então, nesse ponto... eu estava trabalhando, né, para começo de conversa, eu estava trabalhando numa agência de publicidade. Já rodei por muitas agências, se for conferir aqui o nome, eu vou ter que
falar todas, vai demorar. Legal. Mas eu já rodei bastante. E só que teve uma que eu tava. Eu trabalhei nessa agência 2 vezes. Em 2013 eu trabalhei nela como assistente de arte. Eu tava meio que no início ali ainda. Aí em 2016 eu trabalhei lá como motion designer. Já voltei pra lá como motion, porque o bom filho a casa torna, né? Aí o que aconteceu, nesse meio do caminho, eu tive um momento meio maluco da minha cabeça, assim. Era uma coisa que muita gente já tava pedindo pra mim desde 2011. Quando eu tava entrando na faculdade ali, 2012. Aí eu falei, cara, não, só vou fazer isso quando eu estiver me formando. Que era ter um canal no YouTube, Sim. sabe? Pra humor, edição, humor, esse tipo de coisa. Então, sempre foi muito assim, né? Eu sempre abordei todos esses assuntos. No meio do caminho, em 2016, eu resolvi sair dessa agência. E sabe qual era o meu único propósito? Não. Nenhum. É mesmo, cara? Nenhum. Era pavimentar o YouTube, que isso era mato. Era, tipo, cara, eu não tinha propósito algum, pô. Eu só falei assim, quer saber? Eu era meio assim, pô. Eu sempre fui meio hippie, assim, pra essas coisas. Eu nunca fui ligado em coisas materiais e tal. Tanto que eu sou um cara desligadaço, cara. Desligadaço. E eu digo isso aqui sem falsa modéstia, sem nada. Mano, relógio pra mim é pra ver a hora, mano. O dia que eu der 5 mil no Apple Watch, eu tô doido da cabeça. Ah, mas tem que estar apresentável. O que eu tenho aqui é muito mais importante do que a minha roupa, sabe? Então, se você me quer na sua empresa para eu fazer uma palestra para os seus funcionários, meu irmão, não espere eu bonitinho lá, não. Eu vou do jeito que eu acho interessante. Ah, mas não é... Então não vou. Aí a gente vê, quem vai perder são vocês, que eu tenho um bocado de coisa legal aqui para falar para os funcionários de vocês. Poxa, a partir da hora do momento em que o que você usa é mais importante do que você, então você é superficial. Entendeu? Então eu prefiro mesmo ser o que eu sou. Então nesse ponto eu sempre fui muito desligado. E eu resolvi sair da agência. Minha mãe ficou, cara, e tal. Meus pais estavam separados já, né? Meus pais se separaram em 2012. E minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito preocupada comigo. Às vezes ela ia... Minha irmã também ia me visitar. Porque assim, a separação dos meus pais foi assim. Eles se separaram, mas eles que saíram de casa. Entendeu? E minha mãe e a minha irmã trabalhavam no Mateus. Aí ela morava... praticamente com o namorado dela da época. Então ela ficava mais na casa dele. E eu morei 3 anos e meio só, que foi o período praticamente da faculdade todo. Aí, quando eu me formei, ainda continuei morando só. E a minha irmã ia lá em casa. O pessoal ficava tipo, nossa, cara, como é que tu vive desse jeito? Não que estivesse tudo bagunçado, cheio de lixo, não é nada. É sobre alimentação, sabe? Tipo, mano, tu abriu o armário, é só nisso hoje, velho. Só besteira, tá ligado? Refrigerante, energético, essas Aí, pra mim, sei lá. As pessoas dizem, tinha variedade, né? Pelo menos tinha de frango, tinha de carne. Nissin de legumes. Sabor. O problema do Nissin é o tempero, pô. O câncer tá no tempero, viu? Cara, Aí, o que aconteceu? Eu saí e resolvi, pô, quer saber? Eu vou gravar uns vídeos pra internet. Eu comecei a gravar uns vídeos, pô. Sem pretensão nenhuma. Só que começou a dar certo, pô. Eu não tinha seguidor, não tinha p*** nenhuma, eu só gostava mesmo de postar. Nessa que eu postei, pô, teve um vídeo que deu muito bom, que era o tipo de... Ai, meu Deus, deixa eu lembrar. Tipo de candidato de São Luís do Maranhão. Daí eu fiz um personagem chamado Zezinho Boladão, que era um candidato da quebrada, sabe? Sim. Que ele falava não sei o que e tal. E uma das propostas dele, inclusive, era... show do Racionais todo fim de semana, sabe? Aí no final tinha um call to action. Legal. Violento, que era o seguinte: vote em mim. Se você não votar, alguma coisa pode acontecer com você. Eu não sei o que é, mas experimenta não votar. Sabe? E isso pegou. Mano, esse vídeo viralizou de uma forma maluca. Só pra ter uma noção, esse vídeo foi parar dentro do presídio, pô. Nossa, que volta. Tu acredita? Dentro do presídio, porque lá onde eu cresci, lá, né? Tipo, tinha uns brother que tinha uns caras que estavam presos, né? Às vezes ligavam com eles, falavam, Max, aí ele me parou no meio do caminho, o cara lá na comunidade onde eu cresci. Porque assim, eu sempre falei com todo mundo, cara. Sim, eu nunca tive esse normal, negócio. Né? Porque nada. Ué. É da como é que eu vou fazer do meu? Porque raízes, né? Nada a ver isso aí. Meu irmão, eu posso estar andando de Porsche, eu vou de Porsche lá pra minha comunidade. Porque eu cresci lá, pô, sabe? Não sei se vai conseguir entrar, né? Porque tá no buraco as coisas. E se a gente for pedir ficha pra todo mundo que a gente fala também, pô? Não é, vive. A gente conversa, velho. Nada, fala com todo mundo, nunca tive isso, não. Aí, os caras lá da quebrada, os caras do movimento lá, rapaz, pô, Max, os caras estão tirando uma onda lá, dizendo que vão voltar no Zezinho e tal. Aí eu, meu Deus, cara, isso aqui
perdeu o controle. E por conta disso, teve outro vídeo também que viralizou, que foi 10 coisas que acontecem dentro dos coletivos de São Luís, pô. Mano, e esse vídeo aí foi o que chamou a atenção do pessoal da Mirante. Legal. Aí tinha o diretor de entretenimento da Mirante, o antigo diretor de entretenimento, que era o Elton Magalhães. E o Elton entrou em contato comigo. Mano, eu recebi uma ligação, pô. E o cara com a vozona. Alô, tal. É o Max? Eu falei, sim. Então, que é o Elton Magalhães, tal, o diretor de entretenimento da Mirante. Aí eu falei, meu Deus, será que eu fiz alguma piada com o Sarnez, alguma coisa do tipo? Aí eu lembrei de uma frase do Danilo Gentili, que ele fala assim, um humorista ou criador de conteúdo que não tem um processo é apenas um menino. Eu falei, pronto, então acho que tá na hora de virar homem. Será se eu pensei, será se eu recebi um processo? Que nada, era oportunidade. Legal. A Mirante tava com esse projeto do programa daqui, e eles queriam, não, né, muito do contrário, não era me estereotipando nem nada, mas eles queriam alguém da comunidade que falasse a linguagem da comunidade, Sim. né, claro, sem gíria, sem tal, uma coisa mais leve, mas que conhecesse um pouco das comunidades para falar nesse ponto. Aí tinha a Heloísa, mais gourmet, né, as coisas mais chique, e a Heloísa é Paty. Aí tinha o Niro. Comunidade do Renascença. Aí tinha o Niro de mais underground, música, tatuadão, rock e tal, e pá. Apesar de rock ser o meu estilo de música favorito, mas o Niro, ele tem muito conhecimento. Sim, sim. O Niro tem banda, e assim, toca desde menino. O irmão dele, também o Nelson, pessoas incríveis. Então, juntou o útil ao agradável, pô. Aí, diferente do Niro e da Heloísa, eu não fiz teste. Eu fui indicado mesmo, sim, pelo Elton. E pronto. Cheguei lá, fiz o teste, gostei. Me roubei também bastante, porque no primeiro mês eu pedi pra sair, porque eu fiquei intimidado, porque o Niro e a Heloísa, que já são do jornalismo há muito tempo, já tinham muita experiência, e eu, publicitário, que gravava em casa, muitas das vezes só de cueca, um detalhe que muita gente não sabe, só de cueca. Parece só da cintura pra cima. Relaxadão. Pode lá, né? Tranquilão no meu quarto, não precisava podar minha voz, não precisava fazer nada disso. E assim, foi lá que eu cheguei pro Elton e falei, pô, não dá mais e tal. Ele, não, cara, fica aí. Aí ele me indicou pra Glenda, que inclusive Glenda é uma ótima fonoaudióloga daqui de São Luís e era fonoaudióloga da Mirante na época. E foi ela que me ajudou bastante. Essa voz que vocês estão vendo aqui, meu irmão, não era nem metade disso. Essa calma de falar sem precisar gritar, como eu fazia antigamente, porque assim, a gente tem uma necessidade muito grande de ser ouvido, de ser escutado. Então, quando eu vinha do YouTube gritando, fazendo coisa do meu jeito, a TV é totalmente diferente. Né? E de lá pra cá, cara, estamos aí, 7 anos. Nunca... Que é bem interessante e peculiar, né? Que todo mundo que é da área da comunicação passa por esse processo. Sim. Eu vejo que é um padrão, né? Ter que lapidar a voz, ter que moldar com certeza sua postura. E aí, tu no meio desse processo, como é que foi? Fala um pouquinho mais sobre isso. Cara, foi um momento bem bom, bem desafiador, porque assim, eu comecei a ter contato muito mais com uma coisa que eu achava, sendo bem honesto, não gosto de esconder isso, eu achava chato pra caramba, bicho. Chato pra caramba. Porque assim... A gente só vê a TV, né? Não sabe o que acontece. Exato. Não era igual eu, botei aqui o tripé, minha câmera, apertei e falei, não, TV tem que armar luz, tem que não sei o quê, tem que trocar uma ideia antes com roteirista, com o cara do... Tem que ler, aí tem que não sei o quê, tem que saber. Direção, eu achava chatão. Hoje eu já gosto, hoje eu acho super incrível. Mas antes, que eu não tinha esse contato, era bem chato. Então, isso me ajudou também a me moldar, me ajudou a entender um pouco, até porque eu comecei a ir lá pra dentro. Como que eu fui lá pra dentro? Agora bate no muro do Max Humilde. O que acontece? Eu não sabia que eles estavam montando a equipe ainda. Aí, lá no meio do caminho, teve uma menina que falou assim, rapaz, vocês estão vacilando. Aí o pessoal, por quê? Porque, pô, vocês têm um cara que edita, anima, cria arte, faz efeito visual, faz som, faz tudo na equipe de vocês e vocês não chamam ele pra trabalhar. Aí o povo, quem? O Max, pô. Aí o pessoal chegou pra mim e falou, pô, Max, por que tu não disse isso? Eu falei, ninguém me perguntou. Aí eu vou chegar de não, eu sou editor. Não vou, pô. Porque ninguém me perguntou, me chamaram para ser apenas apresentador, né? Então, nesse ponto bem aí, chegou essa oportunidade. Mas eu não ia pedir, sabe por quê? Porque não faz sentido, pô. Eu vou chegar me oferecendo? Eu nunca fui assim, pô. Eu nunca fui, entendeu? Então,
As coisas pra mim, graças a Deus, sempre apareceram por conta da minha habilidade. Então, eu fui reconhecido pela minha habilidade. Essa menina chegou, me indicou, e o povo até sorriu. Pô, que tu não disse nada. Eu falei, pois é, né? Ninguém me perguntou, eu não vou sair dizendo. Mas é uma via muito mais legal, porque já vem validado, mais, já vem recomendado, né? Aí, pô, já vem endossado. Aí o que era pra eu ganhar só como apresentador, eu passei a ganhar como editor também. Então eu fui Bacana. editor de vídeo e animador do programa por 3 anos e meio. E tu acha que esse momento que essa oportunidade bateu na tua porta foi um salto na tua carreira? Gigante, eu digo, a TV, ela me ajudou bastante, porque assim, querendo ou não, é uma baita vitrine, né, é uma baita vitrine, a gente tá vivendo um tempo de ascensão da internet, das redes sociais, como um dos principais pontos de informação, entretenimento, né, e muito mais, mas a TV ainda tem muita força, né, a mídia tradicional, de fato, ainda tem muita força. Lá atrás, nos nossos tempos, no teu tempo, tô brincando. Isso mesmo. Falando sério, quando o jornal chegou, o jornal de papel chegou, as pessoas diziam que o rádio ia morrer. Morreu? Nunca morreu. Não. Pelo contrário, né? Continua sendo uma exatamente. Quando quando o jornal de papel chegou, disseram que a TV ia morrer. E quando a internet chegou, disseram que a TV ia morrer. A TV tá pra morrer tem umas 300 décadas aí. Cadê? Então ainda tem muito peso, sim. E isso me ajudou, me abriu muitas portas. Foi graças, eu digo muito graças, claro, às minhas habilidades, meu talento, claro, o meu networking, que eu adoro conversar, você sabe, você já tá vendo aí, né? Eu gosto de falar. Eu acho que, como já dizia o sábio, né? Quem não se comunica se trupica, né? Então, quem não conversa, a pessoa, não dá pra saber o que o mundo quer, pô. A gente precisa de fato falar. Então, um dos meus maiores, graças a Deus, o que nunca foi um problema pra mim é comunicação. Eu sempre gostei de me comunicar, de dizer o que eu queria. Eu não fui estagiário, né? Eu já comecei a trabalhar na área, mas mesmo eu sendo contratado fixo, eu agia como estagiário. Sabe por quê? Porque eu adoro aprender. Já trabalhei numa das maiores agências de publicidade aqui de São Luís, que era a VCR, e hoje em dia ela descansa em paz, mas era uma agência. Sim, Depois da Fox, né? Hoje a Fox aí perdeu os estribeiras já, né? Ninguém mais acompanha eles, eu acho. Mas antes era Fox e VCR, assim, ó. E eu trabalhei já na VCR 2 vezes. E lá eu tive um papai, assim, vamos dizer, o José Serra, que é um dos maiores diretores de criação de São Luís. E, mano, eu colava nesse cara como um carrapato mesmo. Eu ficava ali, e ele, não, senta aqui e tal, vamos, e pá. Eu aprendi muita coisa, entende? Então, eu sempre fui um cara curioso. E na TV não é diferente. Na TV, ela me ajudou e me abriu também muitas portas. Eu digo que, se não fosse o YouTube e eu começar a criar conteúdo, não que publicitários sejam esquecidos, né? Mas eu seria um publicitário tão esquecível como qualquer um outro publicitário, que chega todos os dias na agência, liga o computador, faz o que tiver que fazer e vai para casa. E eu não gosto dessa rotina, não sou um cara de rotina. Sim. Eu não passo muito tempo dentro de um ambiente. Eu admiro muito quem tem 30 anos de empresa, 20 anos, mas eu nunca vou ter. Porque eu não sou assim. 3 anos, pra mim, é o máximo fazendo uma coisa onde eu preciso ter uma rotina. Ah, Max, que hipocrisia, você já tá 7 anos no programa, tá? Mas eu não vou todo dia pra lá. Não é uma coisa, não é uma rotina. Tanto que eu, diferente de muita gente, ficou com medo de perder o emprego, né? Num período da pandemia, porque, poxa, né? As empresas ali tendo um corte, né, o seu déficit ali, tendo corte de orçamento, demitindo pessoas, e o meu tava ali fixo. Mas mesmo assim, o que foi que eu fiz? Saí. No período da pandemia. Gente morrendo e nego com medo de perder emprego. Eu quero saber, eu vou sair. Saí. Tô vivo até hoje. Legal. Entendeu? Então, é isso. Eu sou muito grato às oportunidades, mas a grande parte das minhas oportunidades fui eu quem fiz também. Muito bom. Esse lance de criar as oportunidades, eu acho que é o grande diferencial. É a virada de chave, né, na carreira de todo mundo. E deixa eu te perguntar, Paviani, eu observo que você vem empreendendo assim na tua carreira, no teu aprendizado, enfim, na publicidade também. Cara, em que momento você começou a empreender para fora, assim, cara, quer saber, eu não vou mais ir por esse caminho, quero empreender coisas novas, vou abrir uma empresa, que eu já sei também que você tá empreendendo outros negócios. Como é que foi isso? Pandemia.
Foi? Foi. A pandemia, eu digo que ela é um mal necessário. Ela foi um mal necessário nas nossas vidas. Infelizmente, né, a gente perdeu muita gente, né? Perdemos pessoas queridas, aí eu perdi gente próxima de mim, amigos da igreja, infância, gente que, infelizmente, até hoje está debilitada, né? Quem sobreviveu está debilitado. É verdade. Mas a pandemia, ela trouxe para nós, brasileiros principalmente, o home office. É verdade. Né? Ela reestruturou muitas coisas, muita, né? Do nosso muita modo coisa. de trabalho, Cara, meu irmão, tu que tá muito mais tempo na comunicação do que eu, vocês conseguem imaginar que se não fosse a pandemia, a cultura do home office faria parte do Brasil? Não faria. Então, cara, e inclusive, deixa eu te falar, eu já empreendia um negócio antes da pandemia, Uhum. voltado para a área educacional, né? Uhum. Que é EAD, né? Só que o EAD, até antes da pandemia, era visto como um produto de entrada, de acessibilidade. Isso, exatamente. Cara, durante a pandemia virou... Normal. Teve o boom, né, da educação à distância. Um colega meu falou assim, virou um produto, durante a pandemia virou uma necessidade. Eu falei, uma necessidade? Foi a única opção. A única opção. Entendeu? A única opção. Era as únicas opções. E, cara, a pandemia foi uma virada de chave Claro, para muitos enorme. empreendedores de sucesso hoje. Exatamente. Muitos caras do digital. Muita gente se descobriu nesse período, Muitos né? caras do digital também, né? Sim. Teve muita gente do digital que não conseguia vender nada. Aí quando veio a pandemia, começou a arrochar. E pô, e foi isso também, só pra dar um adendo nessa parte, que teve muita gente, muitos empresários tradicionais que não respeitavam nós comunicadores. Não respeitavam a comunicação, achavam que não era preciso. Aí na pandemia, ó... Porque... Até a comunicação se tornar o único meio. Exatamente. O delivery, a internet... Hoje a gente tem aquele bordão que foi criado, né? Que eu não sei quem foi que disse isso, mas se sua empresa não tá na internet, ela não existe. Né? Isso de fato. Então, foi na pandemia que eu comecei a entender. Vou te falar essa história. Como aconteceu? Eu já fiz muitos trabalhos de animação pra cá, pra São Luís, muita coisa e tal. E não tô dizendo que o mercado nosso é ruim, mas também não posso bater palma pra ele, não. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém, mano. Tipo, nosso mercado é bom, mas também tem uma galera aqui que, porra... Carne de pescoço, meu irmão né, sabe, né? Tem uma galera aqui que é E eu digo tanto no contexto de profissionais quanto de clientes, né? Falta uma educação para esses dois lados. Os dois precisam ser educados em alguns pontos. Mas é uma área boa, né? Um mercado bom. No entanto, agora é o meu momento vira-lata, né? Não posso negar. Lá fora. Uma aguinha. Lá fora acontece de outra forma. Meu compadre, eu tava em casa. Do nada, chegou uma notificação no meu WhatsApp. Alguém me indicou para um trabalho que era para eu fazer lá pra fora. Só que eu nunca tinha feito um home office, trabalho desse de home, né? Aí o que acontece? Nesse meio do caminho, apareceu essa oportunidade para mim. E o que foi que eu fiz? Eu puder chapar aqui um pouquinho na hora, é nóis. Aí o que aconteceu? Eu mandei pros caras um orçamento. Era um grupo de médicos que eles iriam... Pode arrochar, só. Não tem mistério não, vem cá. Aí, ó. Uma pausa. Pode botar, fica com medo não. Essa mão cabeluda aí de seu flop. Acabar bonito. Apareceu uma oportunidade. E essa oportunidade era para eu animar um material para um grupo de médicos que eles tinham tipo uma associação, né? E na época da pandemia, tava faltando EPI, né? Sim. Uhum. Os equipamentos de proteção individual. Então eles estavam fazendo uma arrecadação. Não era nada social, era algo entre os médicos mesmo, que tinham grana, né? Então os médicos se uniram com outros médicos que tinham tanto grana quanto para arrecadar fundos para comprar equipamentos para doar para a área... De saúde? De saúde, Sim. Né, que não é privado. SUS e por aí vai. Aí o que rolou? Eu mandei um orçamento pros caras. Sabe? Era uma animação de 1 minuto e meio. E essa animação, normalmente, né, por eu ser diretor de arte, eu sempre ofereço pro cliente tanto a criação quanto a animação. E eles tinham apenas um roteiro. Falei, pô, então eu vou vender os dois pra eles. Max, mas tu que não sabe cobrar. Não. O mercado é que não me permite eu cobrar um pouco mais, porque eu sei o quanto o meu serviço vale. Mas se eu cobrar mais alto, os cabas não vão querer dar. Então, o que foi que eu fiz? Eu cobrei R$400 pela animação, pela criação, e
R$600 pela animação, então deu tudo R$1.000. Aí eu mandei pros caras, né? Mano, é até engraçado, porque é triste, pô. É triste. Na hora que eu mandei pra eles, eu mandei R$1.000. Aí eles falaram, mas isso aqui tá certo? Aí eu falei, meu Deus, essa eu cobrei muito caro. Aí, porque a gente tem R$3.800 de budget por isso aqui. Eu falei, é mesmo, é? Aí eu fiquei, e agora? Como é que eu faço? Aí não, se você quiser, a gente pode te passar logo esse valor, porque é o que a gente tem aqui, a gente precisa gastar esse valor. Beleza, pode mandar. Me pagaram à vista logo, pá. O cara nem me conhecia, pô. O cara confiou no meu trampo. Mano, uma semana eu entreguei o material pros caras. Os caras, nossa, pô, ficou muito mais do que a gente pensou, parabéns e tal, não sei o quê. Mano, em um trabalho, eu ganhei o que eu passava um mês todo pra tentar fazer. Saquei. Tá entendendo? Foi isso aí que eu falei, opa. Aí, aquela porcaria que eu chamo de porcaria. Aquela porcaria de humildade que me ensinaram desde menino, que a gente tem que ser humilde. Não sei o que. As pessoas confundem humildade com pobreza, mano. Eu não gosto de ser pobre, cara. Eu não gosto. Eu queria ser pobre só um dia na minha vida. Porque ser pobre todo dia é muito ruim. Não é verdade? Então, eu não gosto, pô. É muito como tu trouxe a síndrome do vira-lata, né? A gente tem medo de se impor, de colocar o nosso valor. E a gente tem medo de se impor e tem mania de achar que só lá fora que a gente vai conseguir. De fato é. Porque, querendo ou não, o mercado maranhense ele meio que te força um pouco a isso. Eu acho que todos os mercados, sabia, Paviani? Eu digo maranhense porque eu moro aqui. Eu acho que no Brasil a gente tem umas 4 exceções, mas todo estado, assim, não valoriza o cara de dentro do estado, entendeu? Valoriza o cara de fora. Nego gosta de exportar. É por tirando isso. uns 4 estados que a gente conta aqui nos dedos, o resto tudo e é assim. E mano, eu falo isso aqui sem medo de mesmo, porque eu não preciso de ninguém. Ninguém paga nossos boletos, né? Exatamente. Então eu digo, se alguém que for assistir isso aqui quiser falar alguma coisa, o problema é seu. É o meu bolso que diz. Eu não te peço nada pra pagar minha conta, eu que faço. Então, eu não posso ficar. Eu não gosto de defender, velho. Tá ligado? Não gosto de defender aquilo que pra mim não tem defesa, sabe? A gente tem que, de fato, educar o mercado com o nosso trabalho e educar os clientes, principalmente, pô. E inclusive, viu, Max, só uma validando a tua fala, hoje em dia, e inclusive isso aqui é das informações que eu dou para os meus clientes quando eu estou vendendo podcast. Podcast, né? Os podcasts hoje, o Brasil se tornou um dos maiores mercados consumidores, se não o maior do mundo, tá? E você tem essa estatística aí facilmente na Associação Brasileira de Podcasters, tá? Eles têm, na hora que você abre o site, já tem logo um relatório, você baixa. Sem falar que um dos maiores podcasts também da América Latina tá aqui no Brasil. Sim, verdade. Sim. Se não do mundo, tá? Se não do mundo. E aí o que acontece? O brasileiro virou um grande consumidor de podcast e tudo mais. A gente... por que eu tô falando isso? Porque tem a ver com o mercado da comunicação, da publicidade, do digital também, etc. É um produto digital, né? E, poxa, a portabilidade, né? O amadurecimento da tecnologia, do mercado. Hoje em dia você... qual é o programa que tu começa ouvindo na hora do café da manhã, toma café assistindo esse programa, aí sai, leva o programa pro banheiro, sai do banheiro, entra no carro, né, chega no trabalho, entendeu? Então você tem aqui a portabilidade do podcast e isso trouxe um nível de maturidade muito grande. Com certeza. E, cara, é um produtaço de posicionamento, de autoridade, e dá pra você desenvolver bem o assunto, com que certeza, nem a gente tá fazendo aqui, né? aqui. Às vezes você tem um comercial de 15 segundos no rádio, né? E é limitado, né? Melhor, do rádio não. 30 segundos na TV, 30 segundos no rádio, né? Se limita. 1 minuto aqui num testemunhal e tal. Você não desenvolve bem um assunto igual num podcast, né? Então, assim, cara, esse caminho aqui para educação de mercado, com cara, certeza. O podcast eu acho que é uma... É verdade, eu nunca tinha parado pra ver por esse lado como tu tá falando, é verdade mesmo. É de fato e de verdade, inclusive se qualquer pesquisa rápida sobre podcast, você vai ver que esse é um dos principais pilares do podcast, né? É a educação da tua audiência. Sim. É a educação da tua audiência. Se você tem um produto, você quer posicionar pro mercado, lógico, o merchan pras redes sociais ajuda, mas é o quê? 15 segundos? 30? Né? Você faz ali uns stories, uns feeds, com call to action ali e tal. Mas são
são conteúdos pequenos, né? Sim. E às vezes você precisa falar bem sobre um assunto, Sim. desenvolver. Cara, o podcast para posicionamento. E é por E isso o que melhor de tudo é que as pessoas ouvem um podcast porque gostam. Exatamente. Escolhem Isso aí, de cara. acordo com o seu momento do dia, com o seu estado de humor. Por isso que eu naquela digo, ó, você que tá assistindo a gente aqui, que tem uma ideia legal de um podcast, os meninos aqui, ó, 92 Bytes. 92 Bytes é o nosso podcast, mas a sala aqui tá disponível. Media Hub 92, a gente faz Exatamente. esse merchan depois, que Claro. o protagonista aqui hoje é o... Não, mas eu já adianto aqui também. É o porque Paviani. Porque eu boto fé nesse caboclo aqui. Por que eu contei isso aqui, Paviani? Porque nesse processo de maturidade, né, do mercado de comunicação e tudo mais, surgiram muitas ferramentas legais. O podcast é uma, merchan para redes sociais é outra, sei lá, publi editoriais nos portais de notícias, né, e tudo mais. E, cara, mas e com a evolução da tecnologia, a gente observa a própria TV sofreu um processo de maturidade também muito grande, né? Então, todo material que tem audiovisual envolvido, cara, a presença do motion tá lá no... Tá lá, sempre. Sempre vai estar, cara. É na assinatura do... O motion e o designer também, né? Exatamente. Enfim, é na logomarca, é na assinatura do produto, enfim, todo esse processo. E, Por isso cara... eu comecei a empreender nesse lado. Enfim, maravilhoso, né? E, cara, e depois aí tu começou a empreender, né? Você começou a empreender também nessa área. Que produto que tu posicionou? Eu já sei que tu tem produto posicionado também pro digital, né? Você tá com material de... Cara, fala sobre isso aí, mano. Pô, massa. Ó, empreender... E fala muito mesmo. Tá bom. Empreender no digital, como chamam, né? No digital me trouxe muitas possibilidades legais, porque assim, eu percebi que enquanto eu oferecia serviços para clientes, eu estava um pouco limitado. Isso também é empreender no digital, porque querendo ou não, as pessoas pensam muita gente pensa, né, que empreender no digital é só vender curso. E não, pô, é vender consultoria, é ter uma agência para atender clientes, tráfego pago, ou criar material de tráfego orgânico. Não se limita só a vender curso. Uma gama muito grande, onde você pode oferecer pacotes de criação de arte, período político, inclusive, Sim. né? Que a galera faz muito material. O digital é só mais um canal, Como é o rádio, como é a televisão, como é o telefone. Porque antes do digital era mídia tradicional, Sim. pô. Você tinha Backbuzz, Outdoor, Megador, jornal, jornal, revista. TV, revista, spot de rádio. Sabe? Então, Isso. o É digital... mais uma evolução dos meios de Claro, comunicação. essa do merdinha que marketing. chegou só pra fazer parte também. Por isso que eu não gosto dessa coisa, que vai morrer. Porque... Meu irmão, não morre nenhuma, irmão. Não morre, porque, querendo ou não, isso aqui sempre vai ser um braço. Sempre vai ser um braço. Sim. Tem gente que não gosta de internet. Tem gente que gosta de TV. É verdade. Entendeu? E agora imagina, 100 pessoas que não gostam de internet e 100 que gostam de TV. São 100 pessoas a menos. Tem gente que não gosta de PDF, gosta de livro, papel. Eu gosto de papel. Entendeu? O meu TCC todinho eu não peguei um PDF. Sabe por quê? Eu fui atrás. Eu fui que nem um maluco atrás. Biblioteca, livrão, cheiro de Sim, porque tinta, papel suado. Eu sou dessa época, mano. Pois eu isso sou aí. uma criança dos anos 90, mano. Entendeu? Então, eu vi isso. Eu gosto disso. Eu fui um cara de farol de educação, mano. Eu ia pra farol de educação. Lá no alto, eu olhava longe da guarda todinho. Sabe? Diferente da Tainara, que nunca fez uma pesquisa na Biblioteca Pública Benedito Leite, na Praça Contrário. Deodoro. Pelo contrário, eu já trabalhei em biblioteca. Olha aí, tá vendo? Olha, viu? Sou fã ávida dos livros. Olha Eu aí, também um gosto. furo de reportagem Furo. aí. Então, pô, aí quando eu entendi que dava pra eu vender esse conhecimento, né? Que eu chamo o marketing digital. Eu chamo criar um produto digital de venda de conhecimento e de uma forma bem interessante, porque assim, o que eu tô falando aqui, o jeito que eu tô falando com vocês, é como eu falo com meus alunos, pô. É zoeira, é brincadeira e tal. Quando eu preciso falar sério, ó, galera, vamos falar um pouco sério aqui, porque essa parte bem aqui é um pouco mais complexa. Aí eu fico um pouquinho mais sério e tal. Mas, de resto, inclusive hoje eu recebi um feedback de um aluno a respeito disso. Ele gostou da dinâmica, ele gostou da forma que eu falo, o jeitinho divertido e tal, né? E falando sério também quando precisa. Então, eu levei isso, né? Esse meu jeito de ser pro digital, né? Pra parte de criação de conteúdo. Então, eu comecei a criar alguns conteúdos, comecei a ver que tinha uma oportunidade. É uma coisa que em São Luís eu fico puto, de verdade. Porque antes de conhecer a Creative Pack, eu não sabia que vocês existiam. Eu não te conhecia, tá ligado? Então... Eu acho que a gente precisa movimentar um pouco mais isso, porque assim, eu sou um cara que eu acredito que a comunicação e
essas abordagens dentro de digital, elas de fato são democráticas. E eu acho que o São Luís do Maranhão precisa se posicionar nisso também. Sim. Sabe? A gente precisa parar de ficar pagando pau pra esses caras que vêm de longe e a gente paga dinheiro pra caramba pra assistir a palestra deles, sendo que quando a gente vai pra São Paulo, a palestra é dinheiro de pão, pô. É verdade. Entendeu? E eu acho que aqui tem muita gente boa. Cara, sem zoeira, eu tô de frente pra um cara muito bom. Nada, cara. O Não, você... protagonista aqui não, é você. Não, mas eu, sem brincadeira, pô. Apaga um pouquinho aqui de mim e sem zoeira, você é um cara muito bom no que você faz. Eu me lembro de uma aula psicopata que tu me deu de como é que chama? De automação, de WhatsApp, essas coisas assim. Falei, tipo, eu não conhecia gente que tinha esses negócios aqui em São Luís, tá ligado? Ah, Max, mas tu não conhecia porque tu não pesquisou. Eu falei, será mesmo? Ou é porque não tem? Entendeu? Porque a gente tem uma mania de achar que só o que é legal é o que vem de fora. E aqui tem muita gente boa. Pô. Tem o João, sim. Sabe? Tem o Rafão, tem uma galera boa, tem um menino que, ó... Vê como a falta de às vezes, de divulgação e apoio um pouco disso. Eu não conhecia que tinha o menino que eu animei a logo deles lá, do DK, como é? DZ Cup. Do Drazik ali, o pessoal um molequinho legal, tá ligado? Um moleque que, pô, quebra pote, né? Isso. Quebra pote. Empreendendo muito forte. Empreendendo. Você tá entendendo? Como a empresa que faz o Free Fire é Garena. É patrocinadora do evento deles. Eu já trabalhei com a Garena, já trabalhei com os caras da Riot Games. Quando eu fui animador por um ano e pouco pela Final Level do time de Valorant do Brasil. Cara, teu portfólio, teu release é brutal, cara. Valeu. E então, aí ele disse que eu sou um cara bom, entendeu? O cara... Inclusive porque tua área tem muito a ver com games, né? Exatamente. Então, pô, eu fui pra São Paulo pra confraternização da empresa, viu? Um Casimiro, um cara de gente legal. Sabe? Tipo... Só que assim, eu sempre fui um cara que... Eu passei muito tempo da minha vida sem divulgar esse tipo de coisa. Por conta dessa porcaria, dessa falsa humildade de merda, sabe? Eu já joguei isso fora faz tempo. É tipo, humildade é meu... A humildade... Epa, esquerda. Desculpa a expressão. Para a parte a humildade. Porque, cara, tipo, a gente aprende, é uma porcaria isso, velho. É uma porcaria. A gente aprende, eu vou voltar de novo. Mas você sabe que é uma coisa cultural nossa. Exatamente. É uma coisa que eu digo isso, que isso é religiosamente cultural. A gente não aprende a empreender na escola. Aí a gente não empreende na nossa imagem. A gente acha que empreender é abrir um CNPJ. Mas não há, é porque não é querendo politizar, mas já politizando, é porque também não há interesse dos nossos líderes que nós tenhamos esse conhecimento. Porque a partir da hora que você tem esse conhecimento, para eles, cara. Claro, para eles é um risco. Imagina o brasileiro criança sabendo administrar bem seu dinheiro. Imagina isso na escola pública. Meu compadre. Eles estão ferrados demais. Estruturar toda a política Claro, brasileira. eles estão ferrados. Se eles derem esse ouro na nossa mão, da gente entender como que funciona o processo de empreender, de buscar um conhecimento e de fazer com que... Por exemplo, eu vou falar agora no digital. Em 2014, quando eu trabalhei... 13 para 14, quando eu trabalhei no que a gente pode chamar de primeira campanha 100% digital política daqui de São Luís, a gente recebeu uns caras de São Paulo que vieram para dar umas oficinas pra gente, de 9 ou 10 dias, sobre marketing digital. Sabe por quê? Porque que ninguém... manjava da parada, né? Só que, você entende como entende como isso é ruim? Sim, é ruim, porque com certeza tinha muita gente aqui boa também, né? E tem. Só que, porque se a gente for pegar aqui, eu, você, ele ali e tal, e a gente quiser fazer com os nossos recursos um encontro de digital em São Luís, o próprio público daqui não vai, pô. Tem essa visão de que o bom é o cara de fora, né? Cara, eu preciso falar isso aqui pra vocês, entendeu? Eu não tô aqui tentando diminuir. Não, de jeito nenhum. É da tua experiência, tu já validou isso aí, né? É só verdade, pô. Sim. Lá fora eu vi, caraca, eu passei 2 meses, eu assinei uma campanha agora recentemente, ano passado, né? De julho até setembro, eu assinei uma campanha de motion, né? A parte de motion de uma campanha de prefeito lá em Ribeirão Preto, né? Eu fui convidado, né, para assinar essa parte de motion lá e tal. Os caras super
respeitaram o meu trampo, super valorizaram o meu trabalho, isso foi incrível, muito bacana. Então eu passei 2 meses lá. Meu compadre, você que trabalha com essa parte de automação, esses negócios você sabe como é que funciona a questão do geolocalização, né? Sim. Meu compadre, eu tô aqui, ó, toda hora, pingando. O algoritmo entendeu que eu tava em São Paulo e começou a me mandar um bocado de coisa, de palestra. Sabe os preços? Adivinha os preços? Não faço ideia. R$25, 50. Entendeu? Aí o cara vem de lá pra Uns cá. caras pica, uns caras bons. Que eu não Sim. vou falar não, que eu não vou fazer propaganda pra eles também. Agora, quando esses caras vêm pra cá, é R$600, Sim. é 500. Pô, isso me deixa puto, velho. Sabe por quê? Porque se a gente for cobrar essa merda aqui, eles... Eita, como assim e tal? Só que eles não entendem que a gente tem o mesmo conhecimento. É a mesma bagagem. Às vezes até mais, né? Que senão tu não tava assinando campanha de fora. Tu tá entendendo? Mano, eu de dois da guarda lá trabalhando com a Rússia, mano. Já trabalhei com a Rússia, já trabalhei com a Alemanha, já trabalhei com Estados Unidos, Portugal. Pode crer. E eu percebo que... E só de cueca coçando desde cara. Foi, inclusive, essa analogia que tu trouxe, né? É muito essa própria visão, talvez, do que aconteceu contigo na tua própria história. Quando as oportunidades vieram até ti, que tu te posicionou, esteve na TV, esteve ali nos holofotes, teve essa diferença de percepção, né? Claro. O Max antes, o Max depois. Com certeza. Como Outro que foi essa cabo. transição? Tu sentiu esse impacto de como as pessoas te percebiam no Sim, mercado? sim. E esse impacto, ele foi bom, mas foi ruim também. Por quê? Mas foi ruim por culpa minha. A gente volta de novo na teclinha da humildade. Cara, esse negócio de não querer dizer o que você é, com medo das pessoas acharem que você tá se achando, foi o que me fez perder muito dinheiro. Hoje, talvez, eu já estaria com a minha Porsche. Sem brincadeira nenhuma. Sim. Sabe por quê? Porque eu perdi muita oportunidade. Tu tinha medo de se posicionar? Tinha. Muito medo dessa... Porque assim, eu aprendi, graças a Deus, não foi meus pais, viu? Papai, mamãe, seu Agnes, dona Guaraci, não foram vocês. É a própria sociedade, mano. O ambiente onde... Cara, sem querer dar uma de coach, mas o ambiente onde tu tá te molda, pô. Sim. Diz muito, sabe? Muito. Não que eu nasci pra morrer no anjo da guarda, nada disso. Eu sempre soube que eu poderia ir muito mais além. Mas a partir do momento que eu ouvi, no meu ouvidinho aqui, alguém dizendo assim, esse moleque aí só quer ser, não sei o que tem, sabe? Nesse momento bem ali que eu fiquei, meu Deus, será se... Preocupado, pô, do que as pessoas vão achar de mim. Eu quero que se lasque hoje, entendeu? Meu irmão, eu quero ficar rico mesmo. Enquanto eu não conseguir, eu vou continuar tentando. Cara, isso aí, esse lance do ambiente é muito massa mesmo. A gente, inclusive, a gente aprendeu isso a gente lê isso, mas não entendeu o valor disso aí, né? Cara, não experimentou na prática. Cara, uma vez, só te cortando, pode falar. uma vez eu tava cortando o que me resta de cabelo, né? Que eu não tenho muito cabelo aqui em cima. E eu tinha um carrinho, que era um Celta. Tinha um Celta guerreiro. E aconteceu uma situação, pô, dentro do meu bairro que eu fiquei muito triste. Eu falei, meu Deus, por isso que um caboclo desse não vai pra canto nenhum. Porque eu tava lá cortando o cabelo e tal, aí o cara... Eu já tava no programa, já tinha uns 3 anos que eu tava no programa, 3 pra 4 mais ou menos. Aí tudo bem. Eu tava lá cortando o cabelo e o cara tava... Depois que a pandemia deu uma reduzida, né? Eu fui lá cortar o cabelo. Aí eu tava lá e o cara, rapaz, nós viu que é o apresentador do daqui, tá? Mora aqui? Eu falei, moro. Ainda morava lá no bairro ainda. Moro. Aí, beleza. Cara, pô, tu dirigiu o Celta, né? Aí eu falei, Aí eu falei, bicho. Aí quando eu apertei o botão da ironia também, né? Eu fui lá e eu falei, porra, bicho, tu acredita? Eu tinha uma namoradinha na época, né? Eu falei, tu acredita que os pais da minha namorada moram lá em Ribamar? E um dia foi o aniversário do meu sogro. E a gente precisou ir pra lá. Ela entrou no carro, eu entrei no carro, eu botei a chave, girei, o motor ligou, bicho, tu acredita? E o pneu girou e me levou até lá. E o cara enfiou, por quê? Sabe por quê? Porque os caras têm uma noção muito besta das coisas, pô. Os caras querem avaliar pela comida que a gente come. É por isso que... Rapaz, se comer feijão pagasse teus boletos, tu não precisava ser motion designer, né não? Você tá entendendo? Sabe? Aí é por isso que quando o cara sai, o cara consegue um bagulho, nego, isso aí tá roubando, isso aí tá traficando. É isso que eu quero que pense mesmo. Eu não tô nem aí, eu sei que eu não faço nada disso, entendeu? Só que aí, quando a gente vai a gente se bate de frente com uma visão dessa, foi o que me fez acordar pro que tu falou ainda agora há pouco, que é a questão do impacto.
dessa coisa Sim. de você começar a ser visto, as pessoas começarem a parar pra tirar foto com você, isso, aquilo, outro, e as coisas começarem a dar um pouco mais certo na comunicação, porque até então, como eu falei, eu era um publicitário comum. Hoje eu ainda seria um publicitário comum, satisfeito, ganhando meu dinheiro lá como CLT, e tudo bem. Não tem problema nenhum, até porque eu sou um cara que não tem problema nenhum com o que é CLT. Pra mim, qualquer um faz o que quer da vida. Se todo mundo empreender, quem é que vai trampar? É verdade. Entendeu? Então, Quem é que vai trabalhar pro empreendedor? Entendeu? Né? É verdade. Então, por mim, eu gosto que as coisas sigam o seu curso natural. Agora, o que mudou em mim foi entender que eu sou sim. Eu não tô nem aí, sabe? Entender o teu valor, Claro, né? Tirar com essa certeza. máscara da... Eu digo que eu entendi isso tarde, mas eu sou um cara que eu não gosto de remoer o passado. Uma vez eu li Napoleão Hill Sim. e, pô, ele falou uma parada... Sou fã desse cara. Pô, sensacional, né? Você que empreende, que nunca leu Napoleão Hill, por favor, leia. Pensa em riqueza, principalmente, né? É isso aí. Cara, lá eu peguei um ensinamento que eu coloquei na minha cabeça e é algo que eu vou colocar num possível livro meu, que é: nunca sinta falta de um dinheiro que você nunca teve. Se eu disser pra você, tu sente falta de R$1 milhão na tua conta? Seja sincero, tu sente falta? Não. Sabe Fala por quê? a verdade. Sabe Tá aí, mas sabe por Nara. quê? Sabe por que ela não vai sentir falta? Porque ela nunca teve. É isso aí. Agora, se ela um dia tiver R$1 milhão e perdê-las, que merda que Eu eu vou fiz. sentir falta de 2. Porra, com certeza. Sabe por quê? Porque se tu fez tanta merda pra tu perder R$1 milhão, meu irmão. Quer dizer que 1 milhão não dura mais, né? Tem que ser mais de 1 milhão. Exatamente. É o Então, princípio do que ele falou, né? pô, então, como que eu vou sentir falta de dinheiros e oportunidades que eu não tive, porque primeiramente eu as rejeitei? Então, se tu disser pra mim, Max, vem aqui agora que eu tenho R$50 pra te dar. Eu falei, vou nada, pô. Eu perdi de ganhar 50 conto. Então, lá na frente, ele não vai me fazer falta a ponto de eu sofrer por ele. Porque eu não tive ele. Mas, a partir da hora que eu girei a chave e falei assim, pô, beleza. Eu perdi muita oportunidade. E essas oportunidades perdidas me fizeram perder dinheiro também. Beleza. Por quê? Por conta dessa humildade de merda aí. Com medo de sair dessa zona que fizesse as pessoas pensar que eu tô me achando, algo do tipo. Sim. Hoje eu não sinto falta. Hoje eu busco. Entendeu? Tanto que, quando apareceu essa oportunidade pra São Paulo, me ligaram. Na mesma semana, na sexta-feira eu já tinha que viajar, pô. Me ligaram domingo. Sexta-feira eu já... Opa, se é pra ir amanhã eu vou. Entendeu? Eu não tô nem aí, meu irmão, hoje. Hoje eu não tô nem aí. Hoje eu daria outra resposta pra aquele brother. Eu fui irônico. Sim, sim, claro. Mas hoje eu daria uma resposta pior ainda. Guarda pra ele, calma. Porque assim, cara, não é... Vai lá cortar o cabelo de novo. Não é que eu seja um cara... Não é que eu seja... Não é vingativo, não é nada do tipo. Claro. Mas eu procuro... Hoje eu tô correndo atrás, pô. Eu tô com 35 anos. E ainda não tô rico, pô. Sim. Mas Isso. tu sente falta de R$1 milhão na tua conta? Se eu sinto falta, eu sinto falta das oportunidades que eu perdi, que poderiam me fazer, não chegar a 1 milhão, mas poderiam chegar a muita grana. Por conta da oportunidade que eu perdi. Que eu tive e deixei. Um dia desses eu falei até nas minhas histórias, porque eu sou um cara muito abençoado. Porque eu acho que as minhas oportunidades, Deus congelou e falou assim, olha, na hora que ele abrir o olho aí, Quando ele estiver pronto, quando né? ele estiver pronto, eu mando pra ele de novo. Meu irmão, na hora que abriu o olho, Deus, opa, pode descongelar. E apareceu. E na hora que apareceu, eu tava pronto. Legal, isso é bom. Muito bom. Ô, Vianney, deixa eu te falar mais. Eu ainda tô muito curioso sobre o teu material. Posso pedir só uma coisa? Claro. Se puder, como aumentar um pouquinho o ar-condicionado, que eu tô me tremendo todo. Dá de frio? Ô, Flop, se por tiver favor. como botar aí uns Nossa. 25 aí. Por favor, Flop. Então, Paviani, tu tens o material, né? Você tem um material no digital. Sim. Tu tá mentoreando pessoas, tem um curso. Tem. Como é que as pessoas acessam? Do que é o curso? O treinamento Motion Lab. Desculpa, eu chamei de curso, mas é treinamento, Não, perdão. Treinamento. É porque o curso também... Curso só tem um R, né? Treinamento tem uns 5, né? Treinamento. Aí eu tô... Esse empreendedor do digital. Digital. Frescura, né? Mas... Mas faz parte, pô. querendo ou não, faz o parte. mercado Sim. fresco mesmo. E eu, assim... o Motion Lab, né? O treinamento Motion Lab, ele, inclusive... Eu fiz um teste com ele, né? Eu tô finalizando ainda a LP dele, pra eu Sim. poder colocar na minha bio ainda. Infelizmente, ainda não tá funcionando 100%, porque eu tô fazendo uma remodelação, vamos dizer isso. Eu fiz um teste com ele inicialmente, né? E eu subi alguns módulos lá e tal, fiz todo um esquema.
E eu desenvolvi esse material, consegui algumas vendas, e para outras pessoas eu enviei o link para pré-beta, para eles fazerem um Sim, estudo o teste, e me dar darem os uns feedbacks, tudo e mais. tal. Validação, né? Exatamente, sabe que tem que ter, né? É importante. Tem que ter essa validação meio que A e B, né? Sim. Então, no meio desse caminho, o treinamento ele já está bem desenvolvido. E eu já estou desenvolvendo, inclusive, outro, né? Que é o Logo Motion, né? Motion Logo, que é um treinamento voltado apenas para animação de logos, né? Então, ele vai ter o Motion Lab, que é o mais... Nesse de animação de logo ainda tem espaço para... Claro, tem espaço para teste, para beta teste. Tem sim. Vamos Fala nessa. comigo que a gente conversa. Aí, pô, inclusive, eu sempre faço assim, quando eu faço algum produto, eu envio para algumas pessoas queridas. Pô, legal, cara. Aí, ó. Muito Pessoa bacana. querida, eu envio para algumas pessoas para eles estudarem, testarem, entendeu? Sem eu não cobro nada, só para as pessoas verem. Porque assim, é bom uma visão sincera, você entende? Sim. Eu acho que, eu não sei se essa é uma regra, mas eu acho que todo criador faz isso. Eu acho que não é interessante para mim criar um produto e sair vendendo, se eu não tenho uma validação. Entende? Então eu pego ali 3 pessoas, envio para elas, como aconteceu recentemente também, envio para elas estudam, vê o que pode melhorar ou não, sabe, o que pode. Graças a Deus os feedbacks têm sido todos positivos. Aí eu peguei os antigos alunos do meu primeiro treinamento, que foi o Motion das Galáxias, peguei essas pessoas e importei para dentro do Motion Lab. Hoje elas fazem parte e têm acesso a tudo. Então, a landing page, infelizmente, ela não está finalizada para a gente colocar na bio. Só tem o checkout. Entendeu? Então, para eu enviar um link de uma pessoa pro checkout direto, eu tenho que ter um certo contato com a pessoa, conversar, explicar, né? Fazer a venda, provavelmente fazer a venda, dito, entende? Né? Tirar as dúvidas. Então, eu poderia aproveitar o caminho do podcast agora para fazer a divulgação dele, por favor. mas eu não vou fazer nesse ponto porque eu ainda não estou finalizado. No entanto, se você quiser trocar uma ideia comigo, chama lá no @maxpaviani, max.paviani no Instagram, e a gente já troca uma ideia, conversa, eu te envio os links necessários, te mando umas dicas ali, umas coisinhas legais pra gente conversar, e se você achar que vale a pena, suba a bordo. Isso aí. Te mando o checkout e você, confiando em mim, já tem acesso ao material. Eu sou suspeito pra falar, eu já vi algumas coisas do material, é fantástico. Na palestra, não inclusive. Exatamente, assisti uma palestra com o Max Paviani lá na Creative Pack, né, falando sobre o motion design, sobre esse mercado. Mas para além da palestra, o pouco do material que eu tive acesso é um material de muita qualidade mesmo, a entrega é grande ali, você não é um material para quem tá, inclusive, na minha opinião, né, para quem tá engatinhando, né, embora eu acho que deve ter algum módulo para quem tá saindo do zero, né. Na verdade, tem, inclusive o meu treinamento, ele é assim, eu digo que é 2 em 1, né, é um curso de motion design, mas você aprende criação. Pô, legal. Normalmente, quando a gente vai... Inclusive, assim, eu gastei do meu din-din pra quê? Pra estudar os meus concorrentes. Muito bom. Eu comprei uns 2 cursos de concorrentes pra ver como é que eles se comportam. E eu fiquei decepcionado. Faz parte da pesquisa de mercado, né, cara? Eu fiquei decepcionado. Sabe por quê? Porque os caras, eu não sei quem eles são. Eu não sei pra onde eles fizeram, quem eles comeram, pra que eles deram. Eu não sei de nada. Eu só sei que os caras já começam ensinando animação. Entendi. Eles não se apresentam. Eles não falam. Meu nome é fulano, eu já trabalhei pra isso, eu fiz... Eles sabem onde é que eles vendem isso? Nos criativos. E não vale. Eu tenho que saber que o meu professor é autoridade dentro do treinamento. Sim. Entendeu? E não, lá ele já abre o After Effects. Aperta aqui. E já aperta aqui, já vai. Não, vai o nesse meu não. menu. Técnico, né? O meu eu te apresento toda a viewport do After Effects. Eu te mostro o Photoshop, que não é um curso de Photoshop. É um curso de motion, mas a gente cria do zero. Entendeu? Legal. Eu te ensino a criar do zero. Tudo que você for fazer, a gente faz mood board, a gente faz pesquisa de mercado, vê quais são as tendências, o que a galera tá fazendo. E como não é um treinamento pra flyer de festa. Ah, entendi. Não é tipo, um motion flyer de festa, que 3D, aquelas coisas de luz e pisca. Não, é coisa publicitária, que paga bem. Então, Max, o trampo que você está fazendo é um trabalho onde o aluno não vai ter trampo constante. Pode não ter trampo constante, mas o trampo que ele pega no mês, salva o mês todinho. Legal. É para um público bem específico, né? Bem qualificado. Assim, porque é uma coisa minha, sabe? Tipo, flyer de festa
Faz no Canva. Você faz no Canva. Aliás, já tá pronto, Já só tá bota o pronto, nome só- lá. Já tem vários templates, Exatamente. inclusive. Agora, o cara que quer aprender mesmo e o cara quer entrar numa agência publicitária, aqui em São Luís tem muitas agências boas, entendeu? E esses caras dessas agências, eles contratam essa galera. Perfeito. Eles contratam quem sabe fazer material comercial. Maravilha. Paviani, infelizmente, a gente tá chegando no finalzinho do Que nosso pena. podcast. Poxa, é uma honra muito grande te receber. Obrigado. Fico muito feliz de estar aqui com você, falando sobre sua carreira, sua vida, né? Compartilhando aí também muitas dicas com o pessoal. E para quem quiser te achar, como é que faz? Onde é que te acha? Rede social, Max Paviani, né? @Max, ali, né? Isso? Ali, ó. @Max Paviani. Você pode me encontrar fácil aí nas redes. Instagram, no TikTok também tô lá. De vez em quando eu posto os negocinhos. Inclusive tem alguns vídeos que viralizaram lá e eu já tô preparando Legal. mais outro pra viralizar também, né? Eu fiz um material animando, eu aproveitei essa treta da galera entre Lula e Bolsonaro. Bacana. E animei o logo do governo atual, né? Do Lula, né? Sim, colorida lá e tal. Eu reproduzi ela toda. Na época da Copa também tem um vídeo que tem mais de 300 mil visualizações, que é a 300 mil. Eu digo que são ruins, né? 300 mil visualizações eu reproduzi o placar da Copa, né? Na Sim. época lá que eles... Então foi uma coisa muito legal. E agora, na minha rede social, no meu Instagram, eu tô vindo com uma sequência de vídeos, né? Onde eu falo sobre motion, sobre criação de conteúdo também, posicionamento na rede social, só que utilizando o que eu sei fazer de melhor, que é motion. Pô, Então, legal. dentro dos vídeos, teve um que eu soltei agora, que é um vídeo de teste, que deu muito bom mesmo. Tem mais de 100 salvos, quase 90 e poucos enviados também, compartilhamentos, e umas 15 ou 20 mil visualizações, mais ou menos, no contexto geral. A gente sabe, para um cara que cria conteúdo, que não é aquele conteúdo fast food, é uma coisa Sim. bem mais elaborada. Isso é difícil, né? A galera hoje em dia tá acostumada mais com essa coisa meio nugget e tal. Infelizmente, né? Mas eu aposto muito, né? É uma coisa minha. Eu aposto num conteúdo. Eu aposto no conteúdo. Eu não gosto só de chegar, abordar um assunto, não. Eu gosto de uma coisa bem elaborada, é algo pessoal. Por mais que... E não é... Até o meu perfeccionismo, inclusive, eu tô deixando de lado. Porque eu era muito perfeccionista. Hoje, pra mim, é melhor o feito do que o bem feito. Eu só tem faço. que fazer, Então, o primeiro vídeo já saiu, aí os restantes também eu vou começar a soltar durante a semana. Ixi, desculpa. E detalhe, são vídeos que tem uma interação na cidade. Onde eu estiver gravando, eles vão ter intervenções de motion e 3D. Muito bacana. Tainara. Max, antes da gente finalizar, resume em 3 palavras o que é o Max. Os teus hobbies, as suas paixões, algo que tu não trouxe aqui pra mesa, mas que te define. Entendi. Meu Deus. Difícil, né? Pode usar mais de 3 palavras. Posso? Pode Pronto. usar mais. Aviação, motion design, criatividade, autenticidade e um botão chamado... Muito Que inclusive bom. tem um livro, né, com esse nome. Muito bom. É a sutil arte de tocar o... Legal. A incrível arte, quer dizer. Tainara. Então, Max, foi uma honra te receber aqui, tá? A gente Obrigado. agradece muito por Desculpa os partilhar palavrões. desse momento. A gente vai fazer algumas Já edições. disse, E eu gostaria muito de chamar quem tá aí assistindo, curte esse episódio, compartilha, manda para aquela pessoa que você sabe que vai gostar muito de compartilhar esse mesmo conteúdo, tá? Segue a gente nas nossas redes sociais, @MediaHub no Instagram, @MHub no YouTube, tá? E acompanha a gente pros próximos episódios. A gente tá cada vez mais trazendo grandes nomes, caras feras aqui, homens e mulheres, né? Empreendedores como Max. E até o próximo episódio. É isso. É isso aí, pessoal. Créditos. Massa, Muito valeu. obrigada. gente. Cara, muito bom, mano. Obrigado, viu? Foi um Queria prazer. poder falar mais. Pô. Tem mais história aí. Ter que virar um